poesia! A XP apresenta esta maravilha, este nababesco encontro de carne, fogo, fumaça, alegria, humanidade. É isso mesmo, sem botar o vídeo em cima deu. Aê. E aí, aqui é a Arena de Fogo, nesse palco sensacional internacional, que é o Allianz Parque. Você que está aí pangarezando nesse momento, você comeu já alguma coisa, você já viu umas palestras, você precisa chegar mais aqui na Arena do Fogo, porque agora nós vamos ter a honra de ouvir e comer a costela dela, que ela não é uma casinha, ela não é um castelo, ela é um palácio. Ela mesmo, Elô Palácio, a mulher da costela. Quem mais manja disso no Brasil é ela, Elô Palácio, vai subir aqui, vai falar de costela, vai fazer costela. E a gente nunca pode esquecer que o homem nasceu da costela, o Adão nasceu da costela da Eva, não é isso, Elô? É isso, não é? O Adão nasceu da costela da Eva. É a Eva que nasceu da... Duvido. Então, senhoras e senhores, se você quer escutar este templo de conhecimento que é Heloísa Palácio, você vem pra cá, vai botar o foninho, vai sentar gostosinho aqui e vai escutar a mulher que mais entende de costela no mundo. Heloísa Palácio, senhoras e senhores, eu quero ouvir as palmas. Boa tarde! Oi! A torcida tá boa. Boa tarde, tarde gostosa, com cheiro de costela, adequada para falar sobre o tema, né? Boa tarde! Eu queria primeiro falar o seguinte, olha que bela foto de Heloísa Palácio, caminhando entre as brasas. Aí ela estava descalça, caminhando entre as brasas, demonstrando a verdadeira fé do assador, não é? É fé, que move montanhas e assa costela em 4 horas. Não é Só fé mesmo. Só fé mesmo. É, a fé e o desespero. Oi, louco, pra quem não conhece você ainda, conta pra turma de onde você vem, de onde que você é. Na verdade, eu vou contar essa historinha durante a palestra. Ah, você vai contar? Vou. Então pronto. Posso? Então, o palco é seu, faz favor, sirva-se desta audiência maravilhosa. Pelo menos meus pais estão aqui, né? Gente, obrigada por estarem aqui. E vamos falar da costela. Costela é paixão da minha vida. Eu sou uma inventadeira de moda, como diria minha avó. Sou bacharel em administração com habilitação em marketing. Sou MBA em marketing também, lecionava na faculdade. E eu sempre fui muito inventadeira e tinha uma certeza absurda que alguma coisa daria muito certo na minha vida. E aí essa coisa veio do mundo que eu nunca imaginei. Eu não sabia nem fazer arroz. Fui convidada para participar de um reality show de churrasco. E me preparei muito nesse tempo para chegar lá nesse reality, para aprender, para representar bem o churrasco. E eu acho que sempre prezei muito pelo profissionalismo. Então, para começar a encarar esse desafio, eu precisei estudar muito. E vou compartilhar com vocês que esse estudo me levou a um universo incrível, me trouxe ao Allianz Parque para falar de costela. Então, depois que eu entrei nesse reality, tive a oportunidade de ter meu primeiro festival de churrasco. E tudo que eu faço tem muita paixão, muito romantismo, essa coisa da rusticidade do interior. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade de 5.000 habitantes. E o churrasco foi a oportunidade que eu tanto esperava na minha vida. Aquela coisa de pedir para Deus para encontrar um caminho, pá. Então, foi bem aí que tudo aconteceu. E, como uma bela marqueteira, por que não considerar os números e entender melhor essa oportunidade? Quando eu vi que 28% dos brasileiros elegeram o churrasco como seu prato favorito, 60% ao ano de crescimento em busca de técnicas de churrasco nas redes sociais, 280% ao ano de crescimento nos conteúdos de gastronomia nos canais de assinatura e muitos outros números que impactaram e hoje a gente entra no Instagram e só vê churrasco para todo lado. Além disso, eu venho do interior e defendo muito o trabalho da pecuária brasileira. Isso se tornou o meu maior propósito hoje.
Dentro disso, toda a carne que eu faço, ela é preparada sem excesso de tempero para valorizar exatamente todo o trabalho que a pecuária faz para chegar com qualidade e maciez até o público. E aí, como churrasqueira, quando eu tive a oportunidade de assumir minha estação, falei, não, eu não vou ser mais uma churrasqueira, eu preciso encontrar um caminho. E eu encontrei na costela um baita desafio. Não existem duas costelas iguais. Sempre tem um risco. Sempre tem alguma coisa que pode fazer com que não dê certo a costela no caminho. E é esse risco, é esse desafio que me tira da cama todos os dias. Eu tinha um sonho, que era conhecer, trabalhar com Francis Mallmann, que para mim é uma referência em termos de comida simples. Ele tem técnicas muito simples, ele apresenta um preparo que valoriza muito os ingredientes e etc. E que enriquece isso só com brasa e sal, no máximo uma pimenta. E eu consegui realizar esse sonho em busca de credibilidade. Já que eu vim do nada no meio, eu fui estudar, consegui estagiar e aprender muito com o Francis Mallmann na Argentina. E vivi meu próprio chef's table com ele lá. E aí agora eu vou falar sobre a minha técnica. A minha costela é muito divisora assim, de opiniões por aí. A minha técnica é chamada Hot and Fast. Eu adoro dormir, eu odeio acordar cedo. Imagina passar a noite virada fazendo churrasco. Eu até gostaria, porque é bem gostoso, eu curto a vibe. Mas isso me fez pensar que eu teria que fazer churrasco e costela todo sábado. E eu nunca ia poder dormir e descansar. Então eu fui estudar e achei um meio de fazer ela muito mais rápido. E aí a gente começa isso através do controle do fogo. Esse fogo aí que está no telão foi o primeiro fogo que eu acendi lá no Francis Mallmann, na Argentina, e que fica muito, representa muito para mim essa paixão e esse amor pelo fogo e pelo trabalho, por tudo que ele consegue gerar para a gente. E aí, para falar de controle de fogo, para falar de costela, nós vamos falar de carvão e lenha. Em primeiro lugar, quando eu faço minha costela, eu coloco a temperatura, o carvão bem próximo a ela. Geralmente eu faço uma base de carvão, porque o carvão ele segura mais a temperatura. Coloco uma base bem forte, com muito carvão, bem pertinho dela. E a lenha, ela vai me ajudar a fazer com que esse calor chegue a pontos mais altos na carne. E aí, sobre isso aqui. Tenho aqui no telão uma foto em que mostra essa proximidade aí do nosso fogo da costela. Muito carvão, não é não? Muito carvão. A ideia é o seguinte, para que a costela derreta num curto espaço de tempo, a gente monta um forno a céu aberto. Esse forno a céu aberto, ele vai fazer com que, independente de onde venha o vento, ele chegue na costela quente. Tem uma proximidade assim que ela é uma linha muito tênue entre você queimar uma costela e entre você assar ela muito rápido. E é isso que você vai testando com o tempo através dessa distância que você sente. Botou o fogo ali pertinho, começou a escurecer a costela, é hora de dar uma afastadinha e deixar ela dourar. Então, esse time, essa distância de fogo, é aquela coisa que não tem como eu falar para você, é 30 centímetros, é 50 centímetros, é 1 metro. Esse tipo de distância é uma coisa que vai depender do seu olhar. Então, é a parte gostosa da costela, aquilo que o churrasqueiro vai olhar e falar, pera, mas o segredo começou a escurecer, puxa. E a carne? Posição de assar. Vamos conhecer uma costela? Dá para enxergar ali no painel? Essa é uma costela que a gente fotografou, mas isso eu vi no livro do Bassi. Ali ele fala, essa primeira parte aqui cortadinha de cima é a parte de cima da costela do traseiro, ali de 8 ossos, que geralmente ela é destinada para panela, é a parte mais dura da costela. Nós temos a janela, que é onde tem os ossos, que inclusive é a mesma que está rodando aqui no xeroscópio. E já vamos servir para vocês uma degustação. E, por fim, nós temos a minga. Aqueles cortezinhos ali do lado,
eles são assados de tira que foram tirados da parte do dianteiro da costela. Geralmente, no churrasco, por muito tempo, a gente sempre usou a PA, que é essa parte inteira que está na foto, sem o corte. Mas, com o tempo, a minga, apesar de ser muito mais macia, ela tem muitos ossos e muitas ligações ali, que na hora que a carne derrete, você consegue retirar melhor, mas senão você perde muita carne. Então, a janelinha ali, ó, se for um projeto legal de carne, ele vai estar a gordura na medida certa, muita carne, a gente derrete, desmancha e ela fica incrível, que vocês vão provar já já. E aí essa história que sempre as pessoas pensam, né? Tira a membrana, não tira a membrana. Como que a gente faz essa costela? Como nós vamos levar ela a uma temperatura muito alta? Se eu tirar a membrana, ou tudo que eu faço nesse processo, corre o risco de secar a minha carne. E como nós queremos costelas macias, suculentas e muito suculentas, com muito caldo, eu deixo toda a membrana, toda a gordura, tudo isso, porque a hora que ele derreter, ele vai ajudar no sabor da costela e ele não vai atrapalhar em nada no ponto de servir. Então, fica tudo ali. Inclusive, a gente só deixa para salgar no final. E na hora de colocar no equipamento, a gente costuma colocar a costela em pé. Sempre a temperatura mais alta vai ficar virada para o osso. E sempre a parte que tem mais carne, a parte mais grossa, fica para baixo, para ficar mais próximo aí do calor e conseguir derreter mais rápido. E aí a gente pensa, né? O fogo está só embaixo. A costela, geralmente, ela fica um pouco mais alta. Como que esse carvão vai assar essa costela que está em cima, tipo a janela que está ali no telão? Geralmente, eu uso a lenha para fazer isso. Uma lenha sozinha, quando eu coloco ela perto do fogo, ela faz fumaça. Aquele fumaceiro que a gente está acostumado. Quando a gente coloca duas cruzadas, ela faz fogo. E esse fogo faz com que esse calor chegue até a parte mais alta e eu não precise, muitas vezes, virar essa costela. Então, o segredo do sucesso, para mim, é conseguir fazer com que esse calor chegue até em cima através dessas lenhas cruzadas. Com um cuidadinho pequeno, né? A lenha em excesso pode secar a costela. E a gente sabe que ela secou porque aparece o osso ali vazado. A gente acha até bonito, mas não é legal porque assim a gente perde pelo menos 60% da costela quando ela fica com esse osso vazado. Já fiz muito isso e achava bonito, até chegar no momento que hoje eu valorizo a carne. Então, eu quero servir com qualidade, quero gerar para o consumidor uma experiência incrível e quero que a carne seja suculenta, macia e saborosa na hora de servir. E costela na roda gigante? Bom, se alguém que me segue já viu que eu já faço muita costela na roda gigante, né? Isso presta, gente? Presta nada, só dá trabalho. Inclusive, a roda gigante está no último ano de tour. Na verdade, a costela na roda gigante ela é um show. Mas para a técnica que eu uso do Hot and Fast, que tem uma origem americana, que era usado no pit smoker, ela não funciona porque a costela passa por 3 segundos no fogo e 12 segundos fora. Ela serve mais para esfriar do que para assar a costela. Então, geralmente, eu asso a costela em pé, no chão, como vocês podem ver, geralmente no espeto mesmo, pendurada. E depois, eu coloco ela na roda gigante só para fazer o show. Só para ela esfriar mesmo, para a Bárbara não queimar a mão na hora de servir. E o ponto, né? A costela é uma carne que é composta principalmente de colágeno. E esse colágeno, ele só derrete quando atinge internamente 92 graus. Não existe um ponto anterior para a costela. A costela ou ela tem 92 graus ou ela não está adequada para comer. Você vai ter que mastigar muito e vai virar um chiclete. Então, o ideal mesmo é que você deixe ela aí, seja no forno, onde você fizer ela, for na churrasqueira, no fogo de chão, sempre fazer com que ela alcance esses 92 graus internamente. Aí sim, ela está adequada para comer, vai desmanchar e vai ficar um espetáculo. E tempero, né? Esse aqui é legal de ver, eu coloquei aqui no painel algumas imagens de tipos de sal. A primeira colherzinha, aquele maior, é o sal grosso tradicional que a gente usa em casa.
Esse sal, ele serve para ser usado antes da carne ir para o fogo, porque ele precisa de um tempo para ele derreter, temperar a carne e ficar adequado, fazer a função dele. E mesmo assim, você precisa bater e tirar ele da carne para ele não ficar em gesso na hora de comer. No meio, nós temos o sal comum, sal fino, que também é um sal que a gente pode usar em qualquer momento, ele vai derreter, vai desmanchar. E o sal de parrilha, que é um sal que a gente tem usado muito, que vocês podem falar, nossa, tá nessa modinha de sal de parrilha. Ele é um sal entrefino, entre o fino e o grosso. O objetivo dele é que, por ser menor a pedra, ele consegue salgar rapidinho a carne, ou seja, imediatamente na hora do consumo. E temos ainda o sal, flor de sal, que eles são esses triangulinhos, essas piramidezinhas, que também são um sal que salga com mais delicadeza, vai desmanchar na carne e dá um acabamento muito legal. Para a costela, nós usamos o sal de parrilha depois da carne assada, por conta desse objetivo de em nenhum momento deixar que a carne perca a suculência, deixar com que o suco saia dela de alguma forma. E as vantagens dessa técnica aí da costeleira e essa técnica do hot and fast. Hot and fast tem que ser rápido, tem que ser muito quente. A primeira vantagem é que eu não preciso acordar antes das 6, que é maravilhoso para mim, já me deixa feliz e vou trabalhar muito disposta. E aí, se você pensa, de repente, de abrir um restaurante, enfim. Primeiro, economia mínima de 40% no carvão e na lenha. Porque como você trabalha, reduz esse tempo de 8 horas para 4, que pode chegar a 2 horas também, gente, isso daí não é miojo a costela, como eu costumo dizer, né? Então, a gente tem que entender o momento, tem que entender o clima, tem que entender o vento, tem que entender a posição e a qualidade da carne. Mas essa economia de carvão acontece porque você vai deixá-la no fogo por metade, no mínimo, do tempo que você deixaria ela no processo mais longo. Reduz muito o risco do stall. Vocês já ouviram falar de stall? Dizem o pessoal a Pri tá ali, ela deve saber disso. O pessoal da defumação fala que é uma lenda. Stall é uma coisa que acontece quando a carne atinge 70 graus e ela estabiliza. Ela não sai daquilo por nada. Pode ser que na defumação não aconteça tanto, né, Pri? Tem gente que fala que é lenda. Acontece. Então tá bom, acontece. E no fogo de chão já aconteceu comigo na minha casa. Pandemia, saudade de um fogo de chão, fui lá, comprei uma costela, falei, não, vou fazer. O que acontece com essa carne? Quando ela tem muita incidência dessa temperatura mais fria que bate, por eu não ter formado o forno a céu aberto, ela parou nos 70 graus e por 2 horas ela não aumentou a temperatura. Por mim, eu estava curtindo o meu chopp ali, não estava nem ligando, era para mim mesma, costela e tal. Mas aí meus primos apareceram e ficaram, não, serve essa costela, serve essa costela. E eu fui obrigada a servir a costela dura, do jeito que eu jamais deixaria. Quando a gente faz essa técnica do hot and fast, usa uma temperatura muito alta, independente de onde vem o vento, ele vai bater quente na costela, aí a gente evita a situação do stall. Isso se evita com muito calor e muita frequência. Então, a gente tem que manter aquilo o tempo todo na mesma temperatura. A técnica também facilita muito a qualidade do resultado. É uma linha muito tênue entre fazer uma costela animal e fazer uma costela seca. Então, é muito isso de olho. Você tem que parar, admirar, olhar e tomar todos esses cuidados aí do processo, de não salgar antes, de evitar ficar virando, de evitar excesso de lenha, de evitar tirar membrana, gordura, essas coisas, para que tudo que tem nela, a gordura, enfim, derreta e ajuda na suculência para ela não secar por nada. Outra vantagem é que a equipe fica mais descansada na hora de atender o público e servir. E isso, para mim, para minha empresa, é a principal motivação de fazer churrasco é receber pessoas em volta dele. Então, é estar com pessoas, compartilhar o momento. E eu acho que você passar a madrugada inteira fazendo uma carne para chegar no dia e você não curtir o momento que a pessoa quer saber quanto tempo ela levou, quer chegar perto, quer ver. Isso é espetáculo, não é espetáculo? Costela é apaixonante. Então, esse bom humor das pessoas estarem descansadas, relaxadas e prontas para isso, eu acho que também é um fator muito importante nas vantagens aí.
Mas peraí que eu vou mostrar um negócio para vocês. Já mostraram, né? O chefe Araújo preparou pra gente a costela. A gente veio de longe, mas ele preparou uma costela derretendo, desmanchando, que a Bárbara vai cortar aqui e vai servir para vocês provarem, para ver se o resultado é bom. E continuando, então, essas vantagens da nossa técnica e da costeleira, para um restaurante, a eficiência é muito melhor, porque as horas de trabalho são menores, economia de insumos e a disposição dos profissionais para receber bem as pessoas na hora de servir também. E aí, essa história de costela se mescla muito com a minha história. Eu venho do interior e venho de uma família, tenho a cultura da minha avó cozinhava, minha mãe cozinha, minhas tias cozinham. E cozinhar é o nosso jeito de afeto. Não é o abraço, não é cozinhar. Você vai na casa de qualquer tia minha, se você não comer nada, elas ficam muito ofendidas, mas muito ofendidas. Então, a minha carreira me mostrou que o estudo, a prática, a identidade, a memória afetiva conseguiram me fazer chegar numa comida que me representa. Representa o que eu vivo de verdade. Eu acho que quando a gente faz comida, mais do que a gente estudar gastronomia, entender, a gente tem que entender a nossa verdade e transmitir ela para as pessoas. E quando eu descobri isso e encontrei esse caminho no churrasco, as coisas se tornaram incríveis e muito mais felizes para mim. Eu tenho a honra hoje de representar o churrasco do Brasil em vários estados brasileiros e alguns países. E eu defendo muito esse trabalho aí que a nossa pecuária faz. Ai, gente, estou ansiosa. Esse trabalho que a pecuária faz. O que acontece? Um dos maiores desafios da pecuária é você equilibrar uma carne jovem o suficiente para estar macia e velha o suficiente para ter sabor. Aí a gente vai lá, cata essa carne, coloca 300 kg de limão, óleo, sal, pimenta, alho. E todo o trabalho que o pecuarista ficou lá desafiado, tentando fazer em todo esse tempo, foi pro saco. Porque, que adianta? Não precisava ser tão boa, não é? Então, hoje, eu tenho muita honra em levar isso. Eu tenho uma empresa, que é a Barbecue Corporate, e nela, nós não temperamos carne. O nosso tempero é sal e brasa. E na defumação, quando a gente precisa, a gente trabalha com lenha sem excesso e com tempero de sal e, no máximo, uma pimenta do reino, para tentar mesmo respeitar o sabor da carne e melhorar a experiência das pessoas. Isso aqui, não sei se vocês viram ali, essa imagem eu tirei do pit mais sertanejo do Brasil, que é meu novo pit smoker, que é um equipamento de defumação. E uma imagem que representa muito a minha paixão. Eu lá com a minha costela, a minha bota, a viola e o faroeste paulista, porque eu sou do interior de Paulista e faço costela sem ser gaúcha. E as pessoas falam, mas a costela não é gaúcha? O fogo de chão, a costela, gente, tem muita força lá, com certeza, no Rio Grande do Sul, mas nós vivemos, através do movimento dos bandeirantes, a força da música sertaneja, a comida de comitiva, e todo canto do Brasil tem muita influência disso. Então, não dá para dizer que é só de um canto ou de outro. A costela é nossa. Meu pai fazia costela, meu pai fazia boi inteiro. Meu pai ali, ó, sentado, vocês nem acreditam que ele fazia boi inteiro. Jogava metade no lixo, mas fazia. E aí eu acredito muito, assim, que os motivos levam a gente ao lugar certo, sabe? Eu sou uma pessoa que tem um desafio comigo alucinado de me superar. Não é superar ninguém, não é ser melhor que ninguém, é de me superar a cada dia. E isso me leva a conquistar coisas absurdas na minha vida. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que é administração de empresas. Olha aí a super-heroa churrasqueira que o Brasil consagrou. A costeleira tá on. Mais de 500 quilos de costela no fogo, ainda entra mais uns 250 quilos. Porque a mulher tem que ser valorizada, a mulher tem que ser reverenciada. E viva as mulheres do churrasco! Essa é Elô de Oriente. Olha aí. Jurava que esse som não ia sair.
habilidade do goleiro Marcos, com certeza. Eu acho que mulher fazendo churrasco, a gente coloca muito carinho em tudo, né? É diferente porque a gente tem muito cuidado com cada detalhe. Mas eu também não acho que mulher tem que fazer churrasco. Acho que mulher não tem que fazer nada. Sou a favor de cada um construir sua história e ser feliz com o que quer fazer. E eu acredito também que se eu estou aqui hoje foi porque muitas mulheres ralaram muito para a gente ter essa oportunidade. Eu costumo citar a Paula Labac, que para mim é uma referência. Cito também a Clarice, a Ceci, que está aqui, que também veio antes de mim no churrasco. E muitas mulheres. A Pri, que é uma grande estudiosa do churrasco, mas que fica só atrás da câmera, né? Do lado do Boca. Então, eu acredito que, assim, nós temos muitas mulheres incríveis que ajudam a gente cada vez mais a explorar e levar o nosso toque para o mundo. E, para encerrar, vou apresentar para vocês a Barbecue Corporate, a minha empresa. A gente produz eventos gastronômicos e se tornou, assim, a união do que eu amo fazer, do minha paixão, do churrasco, da minha cultura, do que eu estou apaixonada e, principalmente, do que eu sei, que é a administração, marketing, minha formação. E aí, esse aqui é um dos eventos que a gente faz. Carregando a roda gigante pro Tocantins. Amigos, pela saúde de cada um de vocês aqui nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer vocês aqui pela atenção e eu acho que vocês entenderam que esse papo não é sobre costela, né? É sobre muito mais que isso. A costela é a minha verdade e é a forma que eu tenho, assim, de conquistar o mundo, de viver momentos incríveis, atender clientes maravilhosos. Já fiz churrasco no palco de Barretos. Não fiz churrasco, mas estou falando no Allianz Parque. Fui churrasqueira do Faustão. E nunca imaginei que tudo isso aconteceria através do churrasco. Então, eu acredito que você encontrar a sua verdade te aproxima do seu caminho, do caminho melhor que você pode ter. E cada vez mais eu me encontro com a minha origem, eu me encontro com o que a minha família sabe fazer, com o nosso estilo de vida, com o que a gente vive juntos e compartilha. E churrasco é muito isso. Tá aqui com vocês hoje, comendo costela, no Allianz Parque, eu acho que dá sentido e dá propósito a tudo que a gente faz na vida. Muito obrigada. Uma boa tarde. Vocês gostaram da costela? Tá boa? Então é pro Araújo as palmas. O chefe Luiz Araújo. Obrigada, gente. Na minha vida, eu pedi a Deus que me mostrasse um caminho. Um caminho que me fizesse amar sair da cama de manhã e que me desafiasse. Porque é a busca por me superar que me move. No churrasco, eu encontrei paixões antigas e outras que eu nem imaginava que pudessem existir. A carne, o fogo, a pecuária, a sustentabilidade, até a produção de grandes eventos. E a melhor sensação do mundo, a de servir. O meu sonho deu lugar ao propósito. E é assim que eu busco fazer com que meu trabalho possa um dia impactar a vida das pessoas. E não tem ninguém torcendo mais por você do que a criança que você foi um dia.